Namaskar. Na aula de hoje falaremos sobre entusiasmo. É a quarta e última aula desse estudo em autodesenvolvimento pelo yoga. E o entusiasmo é algo muito interessante, pois é a partir dele que nós teremos algumas considerações sobre a nossa própria mentalidade, a nossa própria personalidade dentro deste processo de autodesenvolvimento. E o que nós podemos ter aqui são basicamente três elementos que constituem o entusiasmo. O primeiro deles pode ser entendido como santosha, que é apresentado por Patanjali no Yoga Sutra, e indica a satisfação interior ou autossatisfação, que é uma condição que naturalmente o yogi desenvolve devido ao seu contato com níveis de consciência que o colocam diante de uma experiência com o absoluto, com a natureza espiritual e com uma natureza de consciência capaz de superar adversidades e questões muitas vezes que são insignificantes, porém pouco aceitas de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com a nossa perspectiva da vida. A positividade é um outro fator, ou um outro elemento, que também indica a motivação interior. Se nós estamos com satisfação, nós nos sentimos motivados. Então, a partir de Santosha, há esta positividade em nossa consciência, que é uma automotivação. E por fim, a gratidão, que é, na verdade, uma ideia ou um conceito que da própria língua latina nos indica imerso em graça. A gratidão é quando nós estamos imersos numa graça na qual um benefício ocorre ou da nossa parte para com o outro ou do outro para conosco, o que indica que há entre esta redação, esta reciprocidade entre duas pessoas ou mais ou um grupo, um estado de graça, uma imersão em graça. E essa graça naturalmente é uma graça divina, uma graça espiritual. Então o sentido de gratidão, ele é muito mais uma ideia de transcendência e de espiritualidade do que apenas um estado de emoção gratificante ou emoção advinda de uma satisfação, de um agradecimento, de uma reciprocidade de favores, por exemplo. A gratidão ela diz respeito justamente a uma interação da alma com a natureza espiritual. Em termos de santosha, ou a satisfação interior, nós podemos entender que isto levará à confiança no conhecimento e à determinação no propósito. Quando nós estamos satisfeitos, nós confiamos naquilo que conhecemos, naquilo que nós estamos experienciando. E isto fortalece ainda mais a determinação que temos em determinado propósito, em determinada meta ou objetivo. É necessário esta experiência da satisfação interior, que é uma das características do entusiasmo. E isto denota uma atitude mental, um exemplo motivador, um comprometimento com a verdade e a independência de fatores externos. Então, quando nós estamos motivados ou quando nós estamos dentro desse estado de entusiasmo, que em sânscrito é designado como utsaha, nós então manifestamos esse entusiasmo numa atitude mental. Por exemplo, nós estamos sempre alegres e confiantes. Estamos sempre de uma forma a observar a vida por um prisma positivo. Não uma positividade barata, um conformismo, mas uma postura na qual entendemos que a vida tem a sua regra, que a vida tem o seu mecanismo e a sua dinâmica. Então nós sempre buscamos observar a vida dentro de um horizonte de perspectivas positivas. Se nós considerarmos apenas os elementos ou fatores que tiram o nosso entusiasmo, serão muitos, mas eles são insignificantes dentro de todos os elementos motivadores que levam ao desenvolvimento desse entusiasmo.
Isso significa que nós temos, sim, uma característica de nos impulsionarmos adiante em favor daquilo que é positivo, daquilo que é favorável para o nosso desenvolvimento. É uma fraqueza mental quando nos deparamos com a inércia, com a perspectiva de fracasso ou de incapacidade. Isso é falta desta atitude mental que brota deste entusiasmo. E quando nós estamos com essa atitude mental positiva, com essa atitude mental motivadora ou de entusiasmo, e também, novamente, repito, não é uma mentalidade ingênua ou infantil de ver as coisas como algo que não tem tanta importância à preocupação. Não, não é nesse sentido, mas no sentido realmente de encontrar perspectivas de solucionar a dificuldade, de sair da situação ruim, negativa. E isto então gera um exemplo motivador. E esse exemplo motivador irá então motivar, entusiasmar outras pessoas, entusiasmar a nossa própria atitude frente ao que nós já conseguimos realizar. Se nós conseguimos, já em outros momentos, termos uma postura de gratidão, uma postura de entusiasmo, uma postura mental de atitude positiva, por que que num outro momento eu não estarei nele? É uma opção que nós fazemos. Isto então nos leva a um comprometimento com a verdade. Quando nós estamos entusiasmados, quando nós temos esse entusiasmo em nossa atitude mental, o nosso compromisso com a verdade ele é então intensificado. E o reverso disso também ocorre quando nós estamos comprometidos com a verdade ela cria esta consciência de entusiasmo. A verdade ela é a causa desta consciência de entusiasmo. Então, se nós estamos comprometidos com algo que seja verdadeiro, algo que esteja fundado na verdade, ou se nós temos uma postura de veracidade em tudo que fazemos, falamos, pensamos, isto criará um entusiasmo. E por último, a independência de fatores externos. O entusiasmo ele não depende de elementos, de substâncias, de situações, de eventos externos para se manifestar. Um yogi ele não espera por uma condição que o coloque em entusiasmo. Ele simplesmente trabalha a sua consciência em relação à verdade para que esse entusiasmo esteja sempre presente em sua atitude mental e assim ele se mantém como um exemplo motivador. Logo, o entusiasmo ele é interior. Ele não é de fontes externas. Ele não está presente em informações da internet, de jornais. Ele não virá de uma outra pessoa, a menos que essa pessoa tenha esta postura motivadora de uma atitude mental e ela tenha este papel de ajudá-lo, seja um terapeuta, seja um professor, um mestre, seja um psicólogo, que na verdade todos estes profissionais, eles devem ter entusiasmo. Eles devem garantir para si mesmos uma postura ou uma atitude mental de entusiasmo, porque eles são referências para outras pessoas que estão ali precisando do seu serviço, do seu atendimento, da sua dedicação. Então este ponto é muito importante. O entusiasmo, ele independe de fatores externos, ele é um fator interno de nossa consciência, de nossa atitude mental, que, como eu disse, ela surge, ela se manifesta à medida que temos um comprometimento com a verdade. E esse entusiasmo, ele nos dará, então, a autonomia para o autodesenvolvimento. É um entusiasmo que dará condições de nos desprendermos de fatores, elementos, condições, pessoas, círculos
que nos levam para baixo, que nos tiram a vitalidade, que nos tiram o entusiasmo, que nos fazem mal. Então, o entusiasmo é, diríamos, a luz interior de nossa consciência capaz de nos levar adiante, de nos dar esta autonomia para o autodesenvolvimento. Sem entusiasmo, o nosso autodesenvolvimento ele ficará sem sabor, sem gosto, sem motivação. E podemos, sem dúvida alguma, abandonar o processo, abandonar a busca pelo autodesenvolvimento. Como, por exemplo, no yoga, se nós não tivermos uma satisfação na prática, se nós estamos estudando e não sentimos um benefício prático dos estudos, nós perdemos o entusiasmo. E quando nós perdemos o entusiasmo por algo, nós deixamos. E quando nós deixamos algo que sabemos ser importante para nós, nós perdemos a nossa autonomia perante aquele conhecimento, perante aquela transformação. E assim interrompemos o nosso processo de autodesenvolvimento. Como dito, a satisfação interior não depende de fatores externos. E na prática nós podemos entender esse entusiasmo executado por não dependermos da opinião alheia. Não significa rejeitarmos ou desqualificarmos, menosprezarmos a opinião alheia. Mantemos todo o respeito pelo outro, mas aquelas opiniões que acabam confrontando aquilo que você acredita ou aquilo que você tem como sua meta, deve ser, no mínimo, reduzido a sua importância. Não podemos curvar diante de qualquer opinião. Se nós temos a determinação e sabemos o que realmente queremos, é a nossa opinião que deve prevalecer. Naturalmente que há um bom senso. Se a sua opinião ou o seu objetivo é algo que não tem muito um ponto de apoio em conformidade, em sensatez, naturalmente nós temos que ter uma postura humilde e aceitar a opinião alheia. Mas não podemos depender da opinião alheia. O que significa que as nossas opções, atitudes, decisões na vida não podem estar atreladas à decisão feita por outros. O segundo é de assumir a responsabilidade sobre todos os atos. Então, assim como nós não podemos nos prender às opiniões alheias, nós temos que assumir para nós a responsabilidade sobre o que fazemos. Quando nós não queremos nos responsabilizarmos pelas nossas ações, quando elas falham, nós então damos culpa ao outro. E geralmente, quando esse processo ocorre, é porque nós estamos atados às opiniões dos outros. Quando nós assumimos, aceitamos a opinião alheia, dependemos dela, melhor dizendo, facilmente nós teremos este comportamento, esta reação de, na primeira falha, culpar o outro, porque eu dependi da opinião dele. Então, para o autodesenvolvimento, esta dependência de opiniões e esta irresponsabilidade sobre os próprios atos são barreiras enormes para o autodesenvolvimento. Não haverá possibilidade de se autodesenvolver enquanto nós estivermos dependentes da opinião do outro, sem assumir as próprias responsabilidades. São dois pilares, ou duas muralhas, melhor, duas muralhas que impedem o nosso processo de desenvolvimento interior, desenvolvimento pessoal. Então, tire por completo de sua vida esta dependência de opiniões e esta postura de não assumir as próprias responsabilidades. Por fim, um ponto também muito importante a ser praticado é de entregar resultado como oferta em devoção à causa suprema.
Isso significa uma gratidão, isso significa entregar cada momento da nossa vida ao Supremo. Então, ao mesmo passo que nós temos uma autonomia perante a opinião, nós temos uma postura responsável sobre os nossos atos, nós também temos o desapego, o desprendimento pelo que nós fazemos. Nós fazemos o melhor, procuramos o melhor. Isto é a presença do ato, a presença na ação. Porém, o resultado da ação nós simplesmente entregamos em devoção ao Supremo. Estes 3 pontos são essenciais para serem postos em prática a partir desta postura, desta atitude interior de entusiasmo rumo ao autodesenvolvimento. Então, a primeira coisa é buscar essa satisfação interior e depois projetar esta satisfação, esse entusiasmo, numa autonomia de opiniões, numa responsabilidade pelos atos e numa entrega devocional ao Supremo. É um exercício essencial para o entusiasmo. Dessa forma, podemos entender que o entusiasmo é a conquista de um território próprio da consciência. Como eu disse, o entusiasmo não é algo que vem de fora, mas é algo próprio da nossa consciência. E é uma conquista que nós realizamos sobre o entusiasmo a partir da nossa atitude. E o entendimento desse entusiasmo pode ser dado como o Deus em si. O próprio termo entusiasmo vem do grego, que significa entheos. Entheos. Estar em Deus. Ter Deus dentro de si. É justamente isto que indica o entusiasmo ter uma fonte, ter uma causa interior e não depender de fatores externos. Deus em si. Quando nós temos essa consciência de Deus, independente de postura religiosa ou de escolha religiosa, opção religiosa, aqui a ideia é ter consciência de Deus em si. Isto é entusiasmo. É um processo com meta clara e definida. É necessário ter em nossa vida um processo no qual, dentro de uma disciplina, diariamente nós estamos rumando, estamos caminhando, estamos nos direcionando para aquela meta, para aquele propósito, para aquele objetivo que está claramente definido em nossa consciência. Isto é muito importante e foi detalhado ou foi posto como um modelo importante desde a nossa primeira aula. Então, ter uma meta clara e definida, pois dentro do autodesenvolvimento é este o processo. Se nós não temos uma meta clara e definida, não há condições de se desenvolver. Pelo menos nós devemos partir do ponto de que eu quero um desenvolvimento. Se nós não temos ainda claro e definido o que é, nós pelo menos devemos ter: quero mudar algo. E desta forma, este processo com uma meta clara e definida será colocado dentro desta linha de desenvolvimento. Determinação que leva ao desenvolvimento da paciência ou da confiança e que resulta em entusiasmo. E esse entusiasmo ele vai retroalimentar a determinação, que vai retroalimentar a paciência, que vai intensificar e retroalimentar o entusiasmo, e assim cria-se um círculo virtuoso. Então, possuir determinação do que se quer. Nós temos que ter claro e definido a nossa meta, o que nós queremos. E então, exercitar a determinação no que nós queremos, naquilo que nós acreditamos ser o melhor, dentro dos parâmetros razoáveis, claros e conscientes. Adquirir paciência diante de ações e resultados. Confiança e paciência diante de ações e resultados. Ser paciente com o tempo, ser paciente com o seu próprio desenvolvimento, ser paciente principalmente com o outro, que de repente não está no processo de busca pelo autodesenvolvimento. Então devemos ter a
paciência, o amor pelo outro. E o entusiasmo como aquilo que alimentará a consciência e fortalecerá a consciência. Alimentar a consciência fortalecida pelo entusiasmo. Então, a determinação no que se quer. Paciência diante de ações e resultados. E consciência fortalecida pelo entusiasmo. É justamente isto que irá dar tônus, força em nosso processo de autodesenvolvimento. E tudo isto é a partir de você e rumo a você, ao seu autodesenvolvimento. Não espere que o outro fará o seu autodesenvolvimento, senão não seria autodesenvolvimento. E este autodesenvolvimento deve levar você em direção a você. E aqui mais uma prática que deve ser colocada. Assim como a anterior deve ser entendida como algo prático, aqui nós temos a própria prática, o exercício para este autodesenvolvimento. Meditar no objetivo máximo de sua vida. Isso deve ser feito diariamente, quando você acorda, antes de você dormir, em momentos críticos do seu dia. Meditar no objetivo máximo de sua vida. É um exercício fácil, simples, mas você precisa estar determinado. Qual é o objetivo máximo de sua vida? O segundo, disciplinar o controle mental. Quando a falta de confiança ou quando a falta de paciência surge, você deve exercitar a disciplina mental, a disciplina do controle, a disciplina do autocontrole mental. É um outro exercício um pouco mais exigente, talvez, mas que você deve exercitar, principalmente nestas condições, quando surgem os elementos que tiram você do foco, tiram você do objetivo real, que é o seu autodesenvolvimento. Você não se desenvolverá caso você não tenha controle mental, autocontrole. E o terceiro exercício é cultivar uma perspectiva positiva na vida. Então observe que aqui nós temos o entusiasmo. A disciplina mental é justamente o trabalho de desenvolvimento da confiança ou da paciência. E meditar no objetivo máximo da vida é a determinação. Então são 3 exercícios, cada um deles vai trabalhar determinação, entusiasmo, confiança, exercitando esses 3 modelos mentais. Na nossa atitude diante da vida, nós conseguiremos ter o nosso autodesenvolvimento. Isto é essencial, isto é exercício prático que você deve colocar em prática de forma diária, numa disciplina diária. Isto porque estamos falando de mindset. O autodesenvolvimento ele exige um mindset, ele exige um modelo mental que seja apropriado para aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer se tornar. Então, tudo que foi apresentado nestes dias, nestas aulas, especificamente neste slide, nós temos que entender, ou nesta aula de hoje, nós temos que entender que é para desenvolvermos a nossa mentalidade. Não existe autodesenvolvimento sem o desenvolvimento do nosso mindset. E esse exercício que foi passado e o outro anterior que foi dado como uma prática de conceitos mentais para você trabalhar mentalmente, junto com estes exercícios para desenvolvimento da determinação, da confiança e do entusiasmo, isto tudo favorecerá o desenvolvimento do seu mindset rumo ao que você espera, que é o autodesenvolvimento. E este então foi o nosso estudo de autodesenvolvimento em yoga, nos 3 pilares de determinação, confiança e entusiasmo. E como foi dito também na primeira aula, isso não se aplica apenas à prática de yoga, se aplica a qualquer pessoa que quer desenvolver as suas habilidades dentro da prática, ou dentro da área profissional, ou dentro de seu relacionamento, de qualquer campo da sua vida, é possível desenvolver através do yoga, especificamente em seu autodesenvolvimento.
E desse modo eu gostaria muito de agradecer a sua atenção em todas estas aulas, de participar conosco e de se dispor a trabalhar o seu autodesenvolvimento. Isto para nós é algo muito importante, para mim pessoalmente é algo que tem muito interesse, me motiva e que realmente faz parte da minha missão. Então, se você teve alguma dúvida, se você teve alguma dificuldade em algum momento dessas aulas, desse estudo, por favor, você pode entrar em contato comigo pelo nosso site ou aqui também na descrição do vídeo nós teremos o meu e-mail pessoal dentro do VVY e terei grande satisfação de poder te ajudar ainda mais nesse processo. Então, eu espero você. Se você gostou desse estudo, que agora ficará disponível para a comunidade toda do nosso canal, compartilhe. Se você sabe que tem alguém que de repente possa se interessar ou que precisa deste conhecimento, compartilhe com ela. Peça para ela se inscrever no canal e poder estar recebendo os próximos cursos, estudos, próximos vídeos que nós tivermos aqui disponíveis no canal. E eu espero você no próximo estudo. Será uma grande satisfação ter você conosco. Tudo de bom, muita paz, confie em tudo que você realmente acredita e vamos em frente. Namaskar.